Salve, salve, Mitu! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje vou estar trazendo dicas aqui para a 25ª rodada, então já peço a você de cara, além de se inscrever no canal, sempre digo, 50% da galera que assiste não é inscrito, então custa nada, galera, ajudar, né? Siga a gente também no Instagram, né? Deixe seu comentário e vamos começar nossas dicas. Lembrando, galera, olha que mitada aí, terceira rodada mitando aí, né? Pontuando muito. Fizemos 104 pontos. Ainda conseguimos valorizar, né? Que não é muito mais o foco da gente. E a média dos cartoleiros ficou em 72 pontos, né? Beleza? Então vamos começar nossas dicas. Lembrando, galera, que a rodada fecha sábado, né? Fecha sábado aqui. Vamos saber da escalação de Atlético Mineiro e Vitória. Vamos saber se o Atlético Mineiro vai com time titular, time misto, né? Para lembrar aí que Atlético Mineiro, Vasco, próprio Vitória, Cruzeiro, Palmeiras e Santos, Inter e Grêmio estão envolvidos aí na Copa do Brasil. Então na próxima semana vão ter aí os jogos de volta, né? Jogos decisivos aí, tá? Meu Vascão venceu, né? É assim mesmo, a gente sofre, no outro dia comemora, né? A gente sofre mais, né? Então vamos lá, lembrando pra SG, galera, eu acho que se o Atlético for com o time titular, eu acho que é uma possibilidade, né? Porque o Vitória, como também está envolvido, talvez vá com um time mesclado, mas o Atlético em casa vai conseguindo alguns SG. Eu vejo também com chance de SG o Flamengo, uma grande chance aí, né? Apesar do Botafogo ter feito alguns gols aí nos últimos jogos. Corinthians, galera, eu vejo também com grande chance de SG, o Santos aí também envolvido aí na Copa do Brasil. Grêmio, se a gente souber que vai com o time titular, também pro jogo eu vejo com possibilidade, né? Bahia também ali, que tem o São Grenal, né? Inclusive joga hoje quinta-feira. E pra mim são esses aí, tá? Acho que Atlético Paranaense também é um bom SG, né? Em casa é um dos melhores mandantes da competição. Se for analisar aqui, o Fluminense é o melhor mandante dos últimos jogos, né? O Atlético é o segundo, então o Atlético empatou de 1 a 1, mas vinha conseguindo alguns SG, né, em casa. Então, um bom SG para a rodada também. Vamos começar a vender nosso time aqui todo, né? Eu coloquei Paquetá no lugar do Carrascal, né? Que era aquela dúvida. A diferença foi muito pouca. E Carrascal perdeu algumas cartoletas, como eu tinha falado, né? No grupo lá do Telegram. Quem quiser acessar lá, tá? Vamos lá. Falando, como eu já falei do SG, os goleiros para a rodada, a gente tem o Everson, muito bom goleiro, pontuou muito bem jogando em casa, né? Tem 72 de defesa, eu vejo com um bom nome. O próprio Santos aqui do Atlético Paranaense também um bom goleiro, já tem muitas defesas jogando em casa. Aí a gente tem o Souza e Rossi, para mim, na minha opinião, são as duas opções aí, tá? Carlos Miguel é um goleiro que sempre pontua, sempre o Palmeiras deixa finalizar. Galera, a Arias machucou, não joga, a Alan saiu, então o Palmeiras tem dois desfalques aí no meio de campo. Muito importante, logo quando o Palmeiras vem aí de algumas vitórias, né? E o Everton também da Chape também é uma boa, só que a Chape é um time que não cede tanto para goleiro assim. Eles vão lá e fazem um gol, né? Mas assim, não cede tanto para goleiro. Mas assim, chance de SG tem. Por enquanto, meu goleiro vai ser o Rossi do Flamengo, mesmo sendo um clássico, né? E nosso goleiro reserva por enquanto aqui vai ser o próprio Everton, né? Do Grêmio, tá? Nas laterais a gente tem muitos nomes nessa rodada, ao meu ver, né? A gente tem os dois do Corinthians, tanto o Mateuzinho como o Matheus Bidu. O Matheus Bidu ainda é dúvida, né? Mas eu acredito que ele vai assim jogar. Eu tava dando uma olhada na notícia aqui. Se eu não me engano, Bidu não treinou hoje, né? Mas não treinou ontem. Mas como o jogo sai domingo, então eu acredito que ele joga sim. Cuiabano, galera, foi poupado no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que pode ser um jogo decisivo pro Vasco. Eu acredito que ele vai jogar, tá? Mas assim, tem que esperar mais notícias. Não é um jogo difícil. O Cruzeiro deve ir com o time mexido, né? Mesmo assim, o Cruzeiro é um time muito forte, né? Tanto o Fagner quando joga o William ali na lateral direita. Então, Cuiabano aí é um baita não. Se Arroio jogar, que vai vir pra cima, né? Cuiabano vai ter uma chance de desarmar. Mas assim, como eu já falei, não é certo que ele vai jogar ainda, tá? Foi poupado. Juba é um cara que no último jogo contra no clássico foi 12 pontos, né? 12 pontos, então eu vejo também como boa alternativa. Além deles tem o Renan Lodi, tá, galera? Renan Lodi, que foi na outra rodada aí, minha dúvida com o Piquerez, né?
A gente vai saber da escalação se ele for de titular. Acredito que seja um nome interessante pra gente colocar. Eu acho que eu vou estar com ele. E tem o Lucas Ramon aí que eu vejo com um bom nome também, porque o Lucas Ramon tem um sedimento muito alto, né? Do RB Bragantino para aquele lado ali, né? Matheus, se eu não me engano, fez 18 pontos. Sempre está cedendo muita pontuação, né? Para aquele lado ali. E a gente tem aí o Vitinho para desarme, né? Para pegar o São Paulino. Tem o Arthur Lucas aí, que é um jogador que vem também desarmando. É o jogador que a gente sabe que deve jogar, porque na outra lateral joga Varela ou joga Elson Real. Então eu acredito que Ayrton Lucas seja outra opção também. Tem o próprio Marlon, né, galera? Do Grêmio, que é uma opção. Pra mim são esses aí, tá? Por enquanto, eu vou colocar o Matheus Bidu por quê? E não o Mateuzinho. Cabe até os dois, tá? Cabe até os dois. Porque eu tava dando uma olhada aqui, a pontuação do Matheus Bidu em casa como mandante é melhor do que o Mateuzinho, se a gente for analisar aqui, tá? Mateuzinho tem 6,71 jogando em casa 18 jogos. E o Matheus Bidu tem 9,67 em menos jogos, né? Um jogo a menos. A questão de fatos cometidos está analisada, eles têm um mesmo, incrível, né? Assistência ele tem 2 e Matheus Bidu tem 1, só que o Matheus Bidu tem 2 gols e Matheusinho tem 1, né? E questão de desarmes aqui é praticamente igual, 43 a 37, só que tem um jogo a menos, né? O Matheus Bidu, cartão amarelo, Matheus Bidu tem mais, tem um a mais, só. Então são muito parecidos os resultados dos dois. Mas eu vou com o Matheus Bidu, tá? E o meu outro lateral, galera, eu tô na dúvida realmente entre Luciano Juba aqui e o Renan Lodge, tá? E vou colocar o Renan Lodge porque o Internacional querendo não vem bem, né? Nos últimos jogos. E o Atlético também melhorou bastante. Então o Bahia vai ter um pouco mais de dificuldade, eu acredito, eu teoricamente falando, com o Internacional. E mas tudo vai depender assim das informações que a gente vai ter, né? Porque o Atlético joga em casa, o Bahia também joga em casa. Só que o Bahia teria a vantagem em relação, digamos assim, o Juba em relação ao Renan Lodge, porque o Bahia está descansado, né? Vai com tudo para cima do Internacional. E sabendo que o Luciano Juba é um cara de bola parada. Então assim, por isso fica a minha dúvida, né? Mas assim, em relação a SG, eu acreditaria mais no Atlético do que no Bahia, se o Atlético for titular. Essa é a minha dúvida quanto a isso. Eu acho que o Bahia pode, se o Inter for com titular, o Bahia pode perder o SG. Nosso lateral reserva vai ser aqui o Lucas Ramon, que nunca decepciona, né? Sempre ele faz alguns desarmes. Galera, defensores a gente eu acho que tem que ter no Flamengo, tá? E eu vou estar colocando aqui o Léo Pereira, mas assim, o Léo Ortiz, galera, ele tá sempre no lá, ele tem se destacado mais, né? Conseguindo finalização ali, conseguindo as bolinhas de cabeça. O negócio é que o Léo Pereira às vezes cobra falta, né? É um cara também ali que tem os seus destaques, tem mais desarmes, eu acredito, que o Léo Ortiz, né? São 11 desarmes, 18 jogos, na verdade nem desarma, né? Nem desarmes. É pra contar aí com praticamente também iguais, né? Questão de. Só que o Léo Pereira ele tem a falta, às vezes que ele cobra, né? Então por isso vou botar ele. Pode colocar os dois assim como os dois laterais do Corinthians? Pode também. Só que aí é um risco porque os dois não desarmam, né? É contar com SG ou com um gol, né? Aí a gente tem aqui. O nosso outro zagueiro vai ser o Gustavo Henrique aqui do Corinthians. Eu acredito no SG do Corinthians. Mas a gente tem o Vitor Hugo aí, tá? Como boa opção. Uma ideia seria você, se você quiser dobrar, pegar esse meu raciocínio, você poderia botar o Mateuzinho, né? Que é os dois laterais, e botar o Vitor Hugo, que também daria muito certo. O Vitor Hugo é um cara que também desarma. Você manter essa estrutura que eu tô aí, tá? Pra mim tem alguém do Atlético Paranaense, seria o goleiro, tá? Seria o goleiro, que eu acho que os zagueiros não estão desarmando muito. A não ser o Gilberto jogado lateral, né? É outra opção. Zagueiro reserva aqui, eu vou colocar o próprio Vitor Hugo, como eu já falei. E a gente vai saber da escalação, então sem problema mais uma vez, né?
Galera, meio de campo. Meio campo a gente tinha um cara que era unanimidade, que era era o Arias, né? Até antes de eu gravar esse vídeo. Eu tinha em mente ele no nosso time, só que a informação aí que ele se lesionou, então tá fora. Então, assim, unanimidade para rodada é o Arrascaeta. E aí a gente tem duas opções, né? A gente não sabe se o Matheus Pereira joga, se jogar seria, com certeza estaria na maioria dos times dos cartoleiros. Neymar é um cara muito bom, mas eu prefiro ele jogar em casa, né? Um jogo difícil contra o Corinthians, fora. É, é um jogo bem complicado para ele, tá? Mas sabemos a qualidade do Neymar. É, joga muito, né? Então pode ser uma outra opção muito boa, tá? Outro meio aqui que vai jogar nessa rodada é o Garro do Corinthians. Eu acho que tem que ter alguém do Corinthians no meio para frente. O Santos melhorou, né? Apesar de perder 3-0 pro Palmeiras, foi um jogo muito ruim, mas o Santos deu uma melhorada, né? E mesmo assim tá tomando gols. Então assim, tem que ter alguém do Corinthians no meio para frente, tá? Nosso terceiro meio poderia ser o próprio Neymar, Matheus Pereira, né? O Raniel, galera, eu vejo uma opção muito boa, porque o Neymar é um cara que perde muita bola, né? Ele cria muita situação de muita jogada, mas ele também perde muita bola. E pra gente, pra desarme, pra cartola, é muito bom. Então, Raniel aí pode ser uma opção e ele, JB ele chega lá na frente, né? É outro nome bom. Mas o meu outro terceiro meia, tem o próprio João Cruz aqui, né? Boa opção. Nosso terceiro meia, galera, poderia ser alguém do Palmeiras, né? Já que a gente não tem áreas. Porém, no Grêmio também não tem nenhum meia assim específico. Porém, eu vou estar colocando aqui o Rodrigo Nestor, tá? Do Bahia. O Rodrigo Nestor é um meia que joga ali mais ofensivo. No último jogo ele não fez muito bem, né? No clássico. Mas ele vinha pontuando muito bem. E o Internacional com essa. Pode ser que vá com um time misto. Mesmo assim vai jogar, vai mais cansado, né? Porque vai ter um jogo da Copa do Brasil. Então vou estar colocando o Rodrigo Nestor já que não tem ninguém na frente. Não vou ter. E no ataque, galera, deixa eu botar o reserva aqui por enquanto. Reserva que é o problema, né? Enfim, não tem um bom reserva para colocar, esse é o problema, né? Vou colocar aqui o Bernardo do Atlético Mineiro, que eu acho até que pode ser poupado, né? No ataque, galera, é o maior problema, né? Problema bom, como se diz, a gente tem muitas opções. A gente tem o Pedro e tem a dupla do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes, Vitor Flaco, né? Sei lá, Flaco Roque, né? Como se chama. A gente tem o Viveiros, que não dá para deixar porque é o artilheiro do time, o cara faz muitos gols, né? Joga em casa. Quando não faz gol, dá assistência jogando em casa, então vamos colocar ele, Pedro. E temos aí, galera, o Carlos Vinícius do Grêmio, tá? Que é um jogo favorável para ele, mas ainda tem problemas. A gente não vai saber da escalação do Grêmio. Se porventura, se Luiz Castro poupar, colocar o White, né? E Vinícius, caso Vinícius for poupado, aí complica pra gente, né? E aí um bom nome seria o Samuel Lino, né? Tá uma fase muito boa, tá jogando muito bem, descansado. Caio César também é um bom nome, assim como Memphis Depay, né? E pra mim são esses aí, né? Eu acho que tem o Jajá aí, que sempre tá pontuando muito bem do Remo, né? Joga em casa contra o Curitiba. Já tem 7 gols aí. O Remo em casa, galera, faz muito gol. Então quiser apostar aí, eu acredito que zicar ele não vai, né? Ele pontua muito bem. Arroio tá provável, né? Mas Arroio vem jogando melhor em casa. E aí fica essa dúvida, né, galera? Eu acho que eu vou estar colocando aqui o Flaco Lopes. Mas a minha dúvida realmente não reserva de luxo, né? Não pelo fato do jogador, mas sim se ele vai jogar ou não, que é o caso do início do Grêmio, né? Lembrar que, se eu não me engano, no primeiro turno ele não fez nada, né? Contra a Chape lá. Nosso capitão tem Viveiros, tem o Pedro e tem o Flaco Lopes. O Flaco Lopes vem de 3 jogos seguidos fazendo gols, né? Se eu não me engano. Então eu vou colocar aqui o Pedro do Flamengo, que tá descansado, né? Não tem jogo no meio de semana. E o nosso treinador aqui vai ser o Leonardo Jardim aqui do Flamengo, tá? Então é isso. A dúvida realmente é no ataque. Na defesa ali, eu acho que tem que ter dois do Flamengo.
talvez 2 do Corinthians, porque eles são jogadores ali que entregam, no caso do Corinthians, né, entregam média básica, né? O Flamengo eu acho que tem um SG muito bom. E tem o próprio Renan Aldo aí que a gente não sabe se vai jogar ou não. Se caso ele não jogar, a gente pode tá colocando ali o Juba ou o Cuiabano, né? Vou confirmar aqui nessa escalação. Então, galera, agradeço a todos aí. Assiste o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram, tá? Beleza? E vamos pra cima. Valeu.